Estamos ao vivo! Se você está chegando agora nessa aula, a internet caiu, a live caiu e eu recomecei. Então vamos começar desse ponto de novo. Vou me apresentar para você. Eu sou a Gi. Para você que ainda não me conhece, eu transformo confeiteiras amadoras em confeiteiras de sucesso. Meninas, a live tinha caído, então nós vamos recomeçar tudo aqui. Nós vamos fazer um brigadeiro em ponto de enrolar, um brigadeiro cremoso. É um brigadeiro que você pode manter na sua geladeira, que ele tem uma durabilidade aí de até 5 dias sem açucarar. Então você pode deixar suas massinhas de brigadeiro pronto, brigadeiro de ninho, de chocolate, todas elas prontas. E aí você, à medida que vai tendo seus pedidos de brigadeiro, você vai enrolando, boleando, passando no granulado e entregando para o seu cliente. Inclusive essa receita pode congelar também e no decorrer da aula eu vou passando tudo para vocês. Para fazer o brigadeiro de enrolar, a gente precisa de leite condensado, que eu acabei de colocar, manteiga, creme de leite e chocolate 50%, tá? Que é um brigadeiro de chocolate que a gente vai fazer. Então eu já tinha começado aqui, ó, colocar na panela o leite condensado, vou colocar a manteiga. Não preocupa com a receita, que a receita depois eu vou deixar para vocês no canal de transmissão, ali na bio do Instagram, então depois você vai lá e pega essa receitinha, tá? Por enquanto ela ainda não está lá, então daqui a pouco você vai lá e pega. Depois que finalizar a aula, eu disponibilizo a receita lá, tá? Então, ó, manteiga, agora creme de leite. Vamos adicionar o creme de leite aqui, que é a nossa parte da gordura, que é o que vai manter esse nosso brigadeiro super cremoso. Boa noite, meninas que estão entrando aí. Olha só, chocolate 50%. Então, se eu quiser fazer um brigadeiro de ninho, eu vou substituir o chocolate por ninho, tá? E aí a gente vai fazendo várias variações deste nosso brigadeiro. Então aqui, ó, dá uma leve misturadinha só para dar de incorporando os ingredientes aqui, né? E a gente já vai ligar esse nosso brigadeiro. Brigadeiro é um doce que facilmente a gente vende, né? Boa noite, Jô! Boa noite, Renata! Tá falando de Vila Velha, Espírito Santo. Uau, que delícia! Estamos em Vila Velha. Muito bem, muito bem. De Minas para Vila Velha, olha só que legal. Então, brigadeiro de enrolar, quando você tem uma receita... Boa noite, Má! Quando você tem uma receita que ela tem uma durabilidade muito legal, que no caso é essa daqui, você consegue deixar essa massinha de brigadeiro embrulhadinha ali na sua geladeira, para a hora que o cliente pedir para você, você já ter essa receitinha ali e você utilizar. Então, facilmente você já consegue fazer um pedido, entregar o pedido para o seu cliente e isso adianta o seu processo de produção, né? Boa noite também, Sueli. Sueli tá falando de Magé, Rio de Janeiro. Olha só, a gente vai se espalhando, né? Aos 4 cantos do nosso Brasilzão. A Gi vai chegando e vai ajudando vocês aí a facilitar a vida de vocês com produção, com organização, com estratégia, com vendas. E vamos lá, né? Vamos trabalhar, vamos fazer acontecer realmente a confeitaria, né? De uma forma mais leve, de uma forma que a gente consiga trabalhar e tá junto com as nossas crianças também, né? Dentro do nosso lar e a gente consiga fazer as coisas de uma forma mais leve, mais harmoniosa, sem ser tão penoso. Por quando que a gente consegue fazer isso? Quando a gente tem uma estratégia, quando a gente tem um planejamento, quando a gente tem a receita certa, quando a gente realmente sabe o que a gente está fazendo. Então aqui, ó, essa receita de brigadeiro que eu tô fazendo, que eu vou passar a receita para vocês depois lá no canal do Transmissão, eu sei que essa receitinha aqui, ela me rende 26 brigadeiros de 15 gramas. Então, se eu vou fazer um brigadeiro para festa, que cada um tem 15 gramas, eu sei que uma massinha dessa vai me render 26 brigadeiros. Então, se eu preciso fazer
vamos colocar aí 100 brigadeiros para uma festinha, 4 massinhas dessa daqui já vai ser suficiente para eu fazer a minha festa. E aí, eu sabendo exatamente a quantidade que essa massa de brigadeiro me rende, só de bater o olho na minha geladeira ou no meu freezer, eu já sei se eu tenho disponível aquela quantidade de brigadeiro ou se eu vou ter que fazer mais massas, né? E Gi, por que esse brigadeiro ele não vai açucarar? Pela alta carga de gordura que a gente está acrescentando aqui, que no caso do creme de leite e da manteiga também, e o leite condensado, que aqui no caso é um leite condensado semi-desnatado, tá? É um leite condensado que ele nem é o integral, então você pode sim usar um semi-desnatado, você não precisa ficar refém de marca, você não precisa usar só um integral. Quando você busca conhecimento, que você vai aprendendo, conhecimento te liberta e você consegue trabalhar muito melhor, você consegue que o seu trabalho aí flua de uma forma muito mais tranquila, né? Então aqui eu tenho um leite condensado que é semi-desnatado, eu tenho creme de leite, eu tenho manteiga e eu tenho chocolate em pó 50% de cacau. Gi, posso substituir esse chocolate em pó por chocolate em barra? Pode, vai ficar perfeito também, mas esse chocolate em pó, se você utilizar o 50% cacau, ele vai ficar maravilhoso também, tá? Então, o que eu quero te passar aqui fazendo essa receita de brigadeiro? Eu quero te libertar daquela loucurada de ter que fazer tudo em cima da hora, de ter que fazer tudo correndo. Quando você faz o seu brigadeiro de véspera, embala ele direitinho e deixa ele que seja para o dia seguinte, os sabores dele vão estar muito mais harmoniosos, ele já vai ter descansado e aquela bolinha do seu brigadeiro, ela vai ficar muito mais perfeita. Se a gente acabar de fazer esse brigadeiro, esperar esfriar um pouquinho e logo enrolar esse brigadeiro, você já deve ter tido essa experiência. Se você já teve essa experiência, escreve aqui pra mim também. Quando a gente acaba de fazer o brigadeiro e a gente já vai logo enrolar esse brigadeiro, o que acontece? Ele cede. E aí ele não fica aquela bolinha bonitinha, né? Ele fica murcho. Vamos falar que ele fica murcho? Ele fica ali xoxinho, né? Então ele não fica muito bonito. Por quê? Porque ele ainda está muito molinho. A gordura ainda não incorporou tudo ali nele, né? Então o ideal é que a gente faça de véspera. Você pode fazer isso a produção, deixar todos de véspera. E você pode viver de brigadeiro, você pode vender muito brigadeiro, porque isso você vai estar antecipando a sua produção e você consegue atender aquelas clientes que pedem naquela correria, porque aí já é só você enrolar, né? Ah lá, ó, a Seara Biscoitos está falando que sim, já aconteceu comigo. Não é verdade? A gente que está aí na confeitaria, a gente sabe, a gente que tem mais experiência, a gente sabe. Eu já estou na confeitaria já vai fazer 20 anos, gente, então já passei por muita coisa. E nessas aulas eu trago para vocês sempre muita técnica, muita organização, muita praticidade para vocês ir colocando em prática e realmente transferindo a confeitaria de vocês do amador para o profissional, porque essa é a minha ideia aqui. É ajudar você a se tornar realmente uma confeiteira de sucesso, uma confeiteira profissional. Então, o que a gente pode fazer para congelar esse brigadeiro aqui? Gi, como é que faz? Como é que a gente vai congelar? A gente vai finalizar essa massinha de brigadeiro, vai embalar esse brigadeiro, espera esfriar um pouco e depois você pode facilmente colocá-la no seu freezer, né? E utilizar ela assim que você quiser. E aí, como que eu vou fazer quando eu precisar utilizar esse meu brigadeiro? Eu vou tirar do meu freezer, passar para a geladeira e deixar ele descongelando naquela temperatura ali da geladeira. Então, se você vai precisar do seu brigadeiro para amanhã, hoje você já tira do congelador, já passa para a geladeira e deixa ele descongelando aos poucos. Por que a gente fala para ir descongelando na geladeira? Porque ali o ambiente vai estar frio, não tem perigo de contaminação, então ele vai reduzindo a temperatura dele aos poucos, né? E aí ele vai voltar naquela textura que você precisa, tá bom? Boa noite, Débora!
Olha só, brigadeiro a gente nunca vai fazer ele no fogo alto. Por que eu não vou fazer esse brigadeiro no fogo alto? Sabe quando você tá fazendo o brigadeiro e você vem raspando e você vai escutando aquele tss, tss, aquele barulhinho? É aquela casquinha que tá formando ali naquele fundo que você vai incorporando no seu brigadeiro, que açucara o seu brigadeiro. Porque aquilo ali, ó, já é açúcar do leite condensado que já tá açucarando e você já tá incorporando aqui no seu brigadeiro. Então a gente deixa ele no fogo mais baixo para ele já ir cozinhando e ficando cremoso, tá? Outra coisa, para mexer brigadeiro, colher não. Vamos comprar uma espátula para você conseguir ter qualidade no seu brigadeiro, que seu brigadeiro vai ficar muito mais cremoso, não vai ficar empelotado e você não vai estar incorporando alumínio da sua panela para o seu brigadeiro. Então a sua espátula, ó, se ela tiver essa angulação aqui, perfeita, porque essa daqui ela pega o canto da panela e essa ela pega a parte mais redonda, né, da panela, do bol. Então uma espátula ela vai te ajudar bastante. Observa também se essa espátula não é mole nas pontas, para que não tenha risco dela jogar em você aquele recheio, aquele brigadeiro que ela está fazendo e que ela consiga realmente raspar o fundo da sua panela. Senão não vai adiantar muita coisa, porque ela vai deixar o seu brigadeiro, o seu recheio queimar. Aqui, ó, eu tô conseguindo raspar todinho o fundo da panela. Eu não sei se dá pra vocês verem, ó. Mas eu raspo todinho, eu raspo toda a minha lateral. Não gruda absolutamente nada. E aqui eu tô fazendo no fogãozinho elétrico, que é o fogãozinho aqui, né, da nossa parte que a gente faz as gravações, do nosso estúdio aqui, do meu ateliê. Mas no fogão convencional, fogão a gás, é a mesma coisa. Então não muda nada, tá? Você vai colocar aí no seu fogãozinho, no fogo baixo, que vai dar super certo. E eu quero que você faça esse brigadeiro da Gi, brigadeiro cremosão da Gi, depois você venha me contar se funcionou. Claro que vai funcionar, você vem me contar da mordida perfeita que você vai conseguir fazer com esse brigadeiro aqui. E o ideal é que eu já te falei, deixa de um dia pro outro. Então, se você for congelar esse brigadeiro, Gi, brigadeiro congelado, quanto tempo eu posso deixar? Ah, eu vou ter uma festa de casamento que eu vou precisar de muito brigadeiro, vou precisar de muito docinho. Então, quanto tempo eu posso deixar esse brigadeiro congelado ali? Você pode ir adiantando a sua produção, olha só que praticidade. Você pode ir adiantando a sua produção e deixar congelado por até 3 meses. Quando estiver chegando a sua festinha, você vai descendo para a geladeira ali, já vai boleando tudo e pronto, já vai passando no granulado, né? Mas sempre para congelar, a gente congela antes de passar no granulado, tá? Então a gente sempre deixa para fazer esse processo de bolear depois. Ou você pode até bolear e congelar ele boleadinho. Quando você for passar no granulado, você dá mais uma boleadinha. Mas eu ainda acho mais fácil congelar as plaquinhas. E aí, na hora que você for precisar, você vai lá e boleia, né? Do jeito que você precisa. Então aqui eu tô fazendo com chocolate 50% cacau. Eu poderia fazer com cacau puro? Sim, pode também. Pode fazer com chocolate 32% cacau? Fica bom também. Achocolatado fica bom? Achocolatado ele já vai trazer uma alta carga de gordura pro teu brigadeiro. Então teu brigadeiro vai açucarar mais rápido, tá? E vai ficar muito doce também. Então se você vai usar achocolatado, você já tem que ter aí na sua mente que ele vai ficar um brigadeiro mais doce e que ele vai açucarar mais rápido. Então se você conseguir utilizar chocolate mesmo em pó, 50% ou cacau puro, ou pelo menos o 32%, vai ser o ideal para você ter um brigadeiro gourmet, um brigadeiro de qualidade, tá? Vou desligar aqui pra gente ver o ponto. É isso mesmo. O ponto a gente sempre olha depois desse brigadeiro desligado. Por quê? Quando ele tá aqui muito quente, a gente não consegue ver o ponto certinho, porque ele tá quente, então ele vai se espalhando pela panela, né? Agora, se eu desligo esse brigadeiro e espero um pouquinho, ele dá uma leve esfriadinha,
e faço o ponto do caminho do Moisés, eu consigo ver se ele tá voltando, se eu preciso deixar um pouquinho mais na panela ou se ele já deu o ponto, né? Outro detalhe, quando a gente desliga o brigadeiro e eu venho aqui e dou essa batidinha com ele, eu ativo a gordura presente nesse brigadeiro e esse brigadeiro fica super brilhante. Então, quando você vê aí no Reels, nos stories, né, aqueles brigadeiros lá super brilhante, é isso, tá? Então, eu tô te passando aqui um segredinho da confeitaria. Ele está voltando. Então, eu sempre vou desligar a minha panela para depois eu conferir o ponto. Eu vou ligar aqui mais um pouquinho para eu terminar de chegar ao ponto desse meu brigadeiro. E não tem problema, desligou, não tá no ponto ainda, liga de novo e vai. Porque aí você consegue achar o ponto certinho, não tem aquele problema de você ter passado o teu brigadeiro ficar duro demais e também não tem aquele perigo de você desligar antes da hora e ele ficar mole, né? Porque você vai testar esse ponto dele. Então, qual que é a melhor forma para eu poder guardar esse brigadeiro aqui para ele manter tanto qualidade, cremosidade, não açucarar, não pegar nenhuma contaminação? A gente vai embalar ele com plástico filme bem embaladinho. Assim, eu não vou correr o risco de contaminar esse brigadeiro e não vou correr o risco que esse brigadeiro também resseque, né, na minha geladeira ou pegue algum cheiro, né? Porque chocolate você já viu, o bichinho para pegar cheiro é uma coisa de louco, né? Então vale você deixar ele bem embaladinho para não correr esse risco, certo? Vão deixando os corações, que eu amo ver esses corações subindo. Se vocês tiverem dúvidas, mandem. O intuito dessas nossas aulas aqui também é de ajudar vocês, de esclarecer dúvidas. Então, se você tiver dúvida, mande aqui. Se não quiser mandar por aqui, manda no direct, que eu vou esclarecendo vocês por lá também. Boa noite, Fátima. Então, desliguei novamente pra gente ver o ponto, né? Porque aqui, ó, ele já tá bem mais firminho do que tava agora há pouco. Eu vou dar uma leve batidinha para que ele fique brilhante. Cansei. Vocês cansam também quando tá fazendo brigadeiro? Cansei. Olha só, vamos lá, vamos testar o ponto do Moisés. Qual que é o ponto do Moisés? É quando ele abre aquele caminho e ele não volta, tá? O que eu tô fazendo, Fátima? Eu tô fazendo um brigadeiro de enrolar. E aqui eu tô passando as técnicas para que a gente tenha um brigadeiro cremoso por mais tempo, a forma correta para a gente embalar esse brigadeiro, rendimento desse brigadeiro, inclusive a possibilidade de congelar esse brigadeiro e ele está perfeito. Então aqui a gente tem prática, a gente tem técnica, a gente tem organização, a gente tem muita coisa. Haja abraço, né? Dori. É isso aí. Boa noite, querida Gi, Maria de Fátima, ô linda, saudade já. Minha aluna também. Olha só, aqui eu acredito que ele já deu ponto, deixa eu puxar. Ele tem que fazer o caminho e não voltar, então ele vai fazer uma abertura e não vai voltar, mas para isso você tem que dar uma leve resfriada nesse brigadeiro, porque se ele não tiver friozinho, ele vai voltar, tá bom? Ó. Ainda tá um pouquinho mole, deixa eu ver se eu consigo te mostrar, ó. Peraí. Tá vendo que ele volta? Mais devagar, mas ele tá voltando. Então aqui o que a gente faz? Vamos ver se realmente vai precisar ligar de novo. Não, tá mole mesmo. Então, mais um pouquinho, fogo baixo. E a gente vai mexer mais um pouquinho esse brigadeiro aqui para ele ficar no ponto certinho. Esse, então, é um brigadeiro que você pode manter ele armazenado na sua geladeira por 5 dias.
ou você pode congelar esse seu brigadeiro por até 3 meses. E cada massa dessa de brigadeiro rende 26 brigadeiros de 15 gramas. Deu água na boca, né, Dori? Agora você imagina o sabor, o cheiro que tá isso daqui. O cheiro aqui tá bom, viu? Vou deixar os vizinhos tudo doido com esse cheiro aqui. Eles já sabem que aqui é doce, né? A gente já espalha o cheiro doce pela vizinhança todinha. É isso mesmo. Então esse brigadeiro é aquele brigadeiro que você vê aquela mordida perfeita, sabe aqueles brigadeiros que a gente vê no Instagram, aqueles brigadeiros bem bonitão que você morde e fica aquela mordida direitinho ali? É esse brigadeiro cremoso. E por que que ele não vai açucarar? Porque a gente está colocando, além da manteiga, a gente está adicionando aqui também o creme de leite, que é o que vai ajudar nessa cremosidade e ele não vai açucarar, tá bom? Então tem uma alta carga de gordura nesse brigadeiro. E eu posso fazer ele com leite condensado desnatado? Pode. Semi-desnatado? Pode. Então aqui, ó, desliguei. Vamos testar de novo, ponto do Moisés. Ok. Deixa eu mexer mais um pouquinho aqui pra tirar da panela, que aqui o ponto já tá certinho, né? Gi, pode fazer com mistura láctea também? Não. Mistura láctea, ela não vai dar estrutura para um brigadeiro, tá? E se a gente for deixando ela ali na panela, ela vai açucarar, ela vai empedrar, ela vai ficar dura pra caramba, vai virar uma bala, mas ela não vira brigadeiro. Então a mistura láctea, ela não vai te ajudar a ter um bom brigadeiro. Quer usar uma mistura láctea? Usa para fazer a calda do seu bolo, mas para fazer o brigadeiro mesmo e até pro recheio ela é arriscado você usar, porque realmente ela pode perder textura ali e pode desmoronar o seu bolo, né? Teu recheio pode ficar muito mole. Então vamos lá, vamos testar aqui de novo o ponto do Moisés e tá ficando lá, ó, o caminho direitinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você, que a hora que eu virar, ele vai escorrer, né? Porque tá quentinho ainda. Olha lá. Deu pra ver antes dela escorrer? Ela fica perfeito o caminho, não volta. Então você passou aqui, ó, isso você desliga a panela, espera esfriar um pouquinho, bate o seu brigadeiro pra ele ficar assim, ó, brilhoso. Aí você vem e puxa pra ver se faz aquele caminho do Moisés lá, que ele não volta. Então o seu brigadeiro tem que ficar assim e ele não volta pro meio, tá? Esse já é o ponto. Terminamos de fazer o brigadeiro, qual é o próximo passo? Tirar da panela. Se a gente não tira esse brigadeiro da panela logo que a gente finaliza essa cocção aqui, ele vai continuar cozinhando aqui no fundo e toda aquela casquinha que ele forma vai ajudar a açucarar o seu brigadeiro mais rápido. Por isso que a gente desliga e já tira da panela. Então aqui eu já vou vir com o meu papel plástico filme, né? Conta pra mim se vocês já fazem brigadeiro. Tem alguém aí que já vende brigadeiro? Ou vão começar a vender brigadeiro depois dessa aula da Gi? Conta pra mim. Se tiverem dúvidas, mandem, meninas. Mandem. Aproveita a Gi aqui perto de vocês. Aproveita. Então, aqui a gente vai abrir o plástico filme. Para quem chegou depois, não preocupa com a receita, que a receita eu mando no canal de transmissão depois, que tá ali logo na bio do Instagram. Se você ainda não tá lá, entra, tá? Porque eu vou colocar lá a receita depois. Ferreira Doces, a gente já eu sei. Brigadeiros maravilhosos, por sinal, né? Estamos na produção e assistindo a Gi, isso mesmo, vamos lá. Vamos fazendo e vamos aprendendo mais um pouquinho, né?
todo conhecimento que a gente vai adquirindo, né, Estelinha, né, Marcelo? É bem-vindo. E às vezes a gente pega ali um pulo do gato, pega mais uma dica, pega alguma coisa que a gente estava esquecendo, fala, nossa, é verdade, a gente pode fazer assim, eu não estava me lembrando desse detalhe. Então, cola na Gi, assiste a Gi todos os dias. A gente estava fazendo as nossas aulas de manhã. Então, agora eu mudei essas aulas para a noite, porque eu acho que à noite vocês vão estar mais tranquilas. Inclusive, eu coloquei enquete lá no canal de transmissão também. Então, o pessoal que foi entrando por lá foi votando e a gente chegou na conclusão que esse era o melhor horário para todo mundo, né? Então, vamos ficando comigo. Saudade desse dia que a gente aprendeu a fazer brigadeiro com vocês. Ai, Fátima, que delícia, nem me fale. Olha só, agora eu espalhei. Você vê que aqui, ó, eu tenho um pedacinho de plástico filme. Então, eu nem abri muito, né? É um pedacinho mesmo. Então, eu vou vir aqui, ó, vou puxar e vou fazer tipo um pastelzinho. Tipo um pastelzinho. Tem um pouquinho que caiu aqui do lado, mas não tem problema. A gente vai juntar ele ali, ó. E tá tudo certo. Ó, fizemos um pastelzinho com ele. Você vem e faz isso daqui, ó. Aperta essa beiradinha, tá vendo? Fica parecendo um pastel mesmo, né? Então, a gente vem aqui agora com essa ponta. Puxa pra cá. Essa ponta puxa pra cá. E essa ponta puxa pra cá. Meu brigadeiro ficou super embaladinho. Desse jeito ele não corre risco de contaminação, ele não corre risco de pegar algum cheiro, ele vai ficar mais fechadinho, então ele vai ficar mais cremoso. Então é dessa forma aqui que você vai embalar o seu brigadeiro aí, tá? Ah, Gi, eu posso colocar num prato? Porque aí no prato vai ficar mais fácil para eu manejar ele? Pode, só que você tem que pensar que sempre gruda um pouquinho ali no prato. E aquilo que gruda, você vai perder. Aqui no plastiquinho não gruda nada. Você consegue usar todo esse seu brigadeiro. Então, de preferência, embrulha no papel filme que vai ser melhor para você. Se quiser colocar o papel filme, plástico filme, no prato e colocar ele por cima e embalar, ok. Se vai colocar no prato mesmo, passa um pouquinho de manteiga ou margarina nesse prato, para facilitar ele soltado ali também, e cobre ele ou com um plástico filme ou cobre ele com um saquinho de freezer, que aí ele vai ficar bem fechadinho, vai manter aquela cremosidade e vai evitar que ele pegue qualquer contaminação ou inclusive qualquer cheiro da geladeira, tá? A gente tem que pensar que um produto, quando ele está aberto na geladeira, ele corre o risco de uma contaminação cruzada, que eu inclusive já falei aqui para vocês, que uma contaminação cruzada é uma contaminação de um alimento para outro alimento, né? Uma carne que tá ali, um tempero, alguma coisa que pode gerar uma bactéria nesse seu produto que está destampado. Então, sempre que deixar o produto na geladeira, deixa ele tampadinho, principalmente quando você compartilha a sua geladeira com as coisas de casa. Se você já tem a geladeira que é só dos bolos, melhor ainda, pelo menos, porque ali vai ter só produtos da sua confeitaria. Mas se você ainda compartilha a sua geladeira com as coisas de casa, então mais atenção ainda para você manter esse produto bem fechadinho. Aqui nesses tabletinhos, ó, você pode colocar no congelador dentro de uma tapoarzinha ou você pode colocar ele assim. Espere esfriar para você colocar e depois você coloca lá. Esse plásticozinho filme ele vai soltar todinho e aqui, como eu já falei para você, ele vai render 26 brigadeiros de 15 gramas. Então, na hora que eu vou fazer o meu brigadeiro, eu vou simplesmente enrolar ele e já passar ele no granulado, facilmente. E ele vai grudar, ele vai pegar todo o granulado. Quando a gente vai tentar fazer um brigadeiro, enrolar no granulado e ele não pega o granulado, você já viu? A gente até costuma falar que é o brigadeiro careca, né? Eu não sei se vocês já viram falar esse termo, né? Brigadeiro careca. Por que que ele não gruda no granulado? Porque ele tá duro, ele passou do ponto, então ele acaba que ele não quer aquele granulado, né? Ele deixou de ficar cremoso.
Então, ele passou do ponto. Agora, quando a gente vem e faz esse teste de desligar a panela, mexer e fazer o ponto do Moisés ali, você vai facilmente descobrir o ponto do teu brigadeiro, se ele já tá no ponto certo. Então, viu que ele já tá endurecendo na panela, tira e faz o teste. Bate ele, mistura para dar aquela leve resfriada, vê o ponto, não tá ainda, volta um pouquinho igual a gente fez aqui. Porque é melhor você tirar antes e vir corrigindo até ele estar no ponto, do que você deixar e ele passar do ponto e aí já passou do ponto e pronto, né? Então, gente, brigadeiro é uma coisa assim que a gente fala, nossa, para algumas pessoas brigadeiro é super simples, para algumas pessoas brigadeiro é um bicho de 7 cabeças e aí a gente fica com aquela dificuldade. E é um doce super brasileiro que a gente vende muito. Você pode vender tanto para você decorar um bolo, para completar uma festa, né? Para você vender um kit festa e ele pode te dar um giro muito grande no seu negócio de confeitaria também. Então é uma possibilidade de vendas que você tem, né? E uma receita de brigadeiro, ela vai ficar em torno de R$10, né? E dependendo do valor que você for vender, se você for vender esse brigadeiro seu a R$2 a unidade, você já consegue um ganho aí, uma lucratividade nesse seu brigadeiro, né? Lembra que se você vai vender um brigadeiro para uma festa, que você vai ter que colocar uma embalagem ali, você precisa cobrar o valor dessa embalagem também. Às vezes você vai vender para uma festa que você vai colocar naquelas florzinhas, né? Então você tem que cobrar aquela embalagem também, negocia com a sua cliente, fala que você vai fazer uma cotação de preço, olha o valor da embalagem certinha, para você incluir ela no preço do seu produto. Inclusive a caixa que você vai transportar esse seu brigadeiro, você precisa incluir o preço dela ali, certo? Alguma dúvida, meninas? Se quiserem mandar dúvidas aí, podem mandar as dúvidas de vocês que eu tô aqui para esclarecer. Mandem corações, corações pra Gi, porque eu amo receber corações de vocês. E olha só, brigadeiro pode parecer que, mas eu vou trabalhar com brigadeiro. Brigadeiro pode ser uma porta de entrada para você para confeitaria. Brigadeiro pode te abrir as portas para um bolo. Você pode começar a fazer brigadeiro e caseirinho, brigadeiro, bolo de pote e ir ampliando o seu conhecimento até você chegar a fazer um bolo espatulado, né? Então, brigadeiro, ele pode te abrir as portas para você começar o seu negócio de confeitaria ou corrigir o seu negócio de confeitaria e dar um gás no seu negócio de confeitaria. Às vezes o seu negócio de confeitaria está meio caído, as vendas estão fracas. Se você lança brigadeiro, coloca no seu cardápio, se você ainda não tem, coloca ele para presente, caixinhas para presente, você pode ter um ganho aí na sua confeitaria e fazer o pessoal te enxergar novamente, né? A Renata falou, é verdade, Gi, tem gente que tem muita facilidade em fazer brigadeiro, já outras têm muita dificuldade. Eu mesma sei fazer vários tipos de salgados, mas a empada é um salgado fácil, eu não acerto em fazer. Então é isso mesmo, Rê. A gente tem que ir tentando até dar certo. Às vezes a gente desiste pelo caminho também. Então eu tô aqui para não deixar você desistir, para mostrar para você que é possível você fazer um brigadeiro, porém é um doce que você precisa entender essa técnica dele, tanto do ponto quanto dos ingredientes para colocar, para você ter um brigadeiro de qualidade e o tempo de descanso dele, que é super importante, que é o que eu falei para você. Então, deixe esse brigadeiro de um dia para o outro para ele descansar, que aí ele vai estar muito mais cremoso, você vai conseguir bolear facilmente, tá? Coloca ele na geladeira, ó, tá quase friozinho. Você vê que quando ele tá assim, morninho, ele tá mole, ó. Você pega, ele tá todo molengão. Então, se eu for tentar fazer essas bolinhas aqui, ela vai murchar, ela vai ficar triste, né? Eu não desisti da empada, tô na luta, isso mesmo, não desiste, não desiste. Porque confeiteira que é confeiteira que vai chegar no sucesso, ela não desiste pelo caminho, tá? E eu tô aqui. Se vocês precisarem de alguma coisa, podem me chamar, podem perguntar. E amanhã a gente volta de novo em mais uma aula
às 8 da noite. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar no direct também. E daqui a pouquinho eu coloco para vocês no canal de transmissão a receita do brigadeiro, para quem ainda não tem essa receita do brigadeiro cremoso da Gi, para você fazer aí. Chegou atrasada, Fran, oh, que pena! Essa dica sua de tirar da panela e ir colocando ponto é uma dica de ouro, gratidão. Viu só, Rê? É porque a gente vai aprendendo com o tempo e a gente vai vendo o que funciona, e eu tô aqui para passar para vocês o que realmente funciona para facilitar a vida de vocês. Então, é um truque que realmente você consegue saber exatamente o ponto do seu brigadeiro, né? E você não passa desse ponto. E também você não tira do ponto, porque se tá faltando um pouquinho, você volta, liga e recupera ele. Lembra de deixar no fogo baixo, para não puxar todo aquele açucarado que ele vai formando do fundo, né? Aquela casquinha, que na verdade é o seu brigadeiro que tá queimando, certo? Vou ficando por aqui, agradeço cada uma de vocês que estiveram aqui comigo. Daqui a pouquinho busca a receitinha lá no canal de transmissão e até amanhã. Fiquem com Deus, tenham uma noite super tranquila, descansem bem e amanhã um dia super produtivo. E a gente se vê. Fiquem com Deus, gente. Beijo. Tchau, tchau.